2:14 horas. O Estreito de Hormuz, uma salva de mísseis RIM-174 Standard Extended Range Active erupciona dos tubos de lançamento vertical do SS Carney. O rugido dos propulsores de combustível sólido vibra através do casco de aço enquanto os projéteis aceleram para Mach 4 em questão de segundos. Alvo: 3 mísseis de cruzeiro iranianos, deslizando a apenas 3 metros acima das ondas, a menos de 40 milhas náuticas de um superpetroleiro Suezmax carregado até a linha de flutuação. Se os sistemas de busca ativa dos SM-6 não conseguirem o bloqueio de rastreamento nos próximos 11 segundos, 250 milhões de dólares em energia global se transformarão em um derramamento catastrófico de petróleo bruto no meio do corredor marítimo mais estratégico do planeta. Isso não é um exercício. É o colapso violento e calculado de uma provocação iraniana avaliada em 3,2 bilhões de dólares. O Irã acabou de desafiar a quinta frota dos Estados Unidos para um combate. E nos próximos 12 minutos, eles vão assistir a sua estratégia marítima inteira ser apagada do mapa. O apostas de 3,2 bilhões de dólares do Irã acabou de encontrar uma parede de aço integrado. Durante anos, a Guarda Revolucionária Islâmica investiu pesadamente em cidades de mísseis subterrâneas escavadas nas encostas de calcário da costa do Golfo Pérsico e em corvetas furtivas da classe Shahed Soleimani projetadas especificamente para desafiar os escoltas da Marinha dos Estados Unidos. A lógica estratégica iraniana parecia sólida no papel. Seu escudo de negação de acesso e área, o famoso A-2/AD do Golfo Pérsico, tornaria o Estreito de Hormuz caro demais para os americanos defenderem. Cada tanque de petróleo que cruzasse o estreito seria uma aposta contra a capacidade dos Estados Unidos de absorver perdas. O Irã apostou que Washington não teria estômago para o custo. Eles apostaram que o complexo de mísseis Hut, enterrado a 80 metros abaixo da rocha viva da montanha Zagros, era indestrutível. Apostaram que suas corvetas rápidas, capazes de 35 nós e equipadas com mísseis anti-navio NOR, poderiam saturar qualquer sistema de defesa americano antes que os operadores conseguissem reagir. Apostaram, acima de tudo, que a Marinha dos Estados Unidos era uma força em declínio, sobrecarregada, previsível e que jamais arriscaria uma escalada aberta no Golfo. Eles estavam errados. Completamente. Catastroficamente. Irreversivelmente errados. Na sua opinião, dada essa situação explosiva no Estreito de Hormuz, você acha que o Irã consegue sobreviver às próximas 12 minutos com alguma capacidade operacional intacta? Comenta sim ou não e continua lendo. O momento em que a RGC moveu sua frota para posições de acompanhamento para assediar o comboio de tanques, eles não forneceram apenas uma provocação. Eles forneceram uma lista de alvos. A resposta dos Estados Unidos não foi um cabo diplomático enviado ao Ministério das Relações Exteriores em Teherã. Foi a ativação da teia de morte. Enquanto os capitães iranianos ainda gritavam ordens por rádio sem criptografia, o satélite KH-11 Kenan, orbita a 500 quilômetros acima, já havia transmitido as assinaturas térmicas precisas de cada embarcação iraniana ao oficial de ação tática a bordo do USS Abraham Lincoln. Os iranianos pensavam que eram os caçadores. Mas eles já estavam bloqueados em uma solução de disparo antes mesmo de cruzar o quebra-mar do porto. A frota das corvetas avançou em formação em V, exatamente como o Manual de Táticas Navais da IRGC prescrevia, exatamente como a inteligência americana havia previsto que fariam. A missão de escolta era, na realidade, uma operação de aquisição de alvos disfarçada. Cada tanker no comboio era, em termos táticos, uma isca projetada para atrair os sensores inimigos para o espaço aberto onde pudessem ser mapeados e, se necessário, destruídos. E o Irã havia mordido o anzol com toda a força de seus 3,2 bilhões de dólares em investimento estratégico. 218 horas. As corvetas iranianas tentaram travar seus radares de controle de fogo nos destroyers americanos na vanguarda do comboio. Esse foi o gatilho. Alto acima do campo de batalha naval, um EA-18G Growler, o lobo eletrônico mais letal do mundo, rasgava o céu a Mach 0,9. O piloto acionou o sistema receptor de interferência tática ALQ-218. Em um instante, as telas de radar iranianas não ficaram apenas em branco. Elas se transformaram em um pesadelo psicodélico de dados corrompidos e assinaturas fantasmas. A Marinha dos Estados Unidos não estava apenas bloqueando sinais inimigos. Eles estavam executando ghosting digital em escala industrial. Os iranianos viram 50 navios americanos em suas telas onde havia apenas um. Viram mísseis se aproximando do norte, sul e leste simultaneamente. Viram alvos que desapareciam e reapareciam, que se multiplicavam e se fundiam, que definhavam e explodem. Isso é o poder do Next Generation Jammer, o sistema N/ALQ-249. Ele identifica a frequência específica do hardware inimigo e a bloqueia com uma precisão cirúrgica. A frota iraniana de 3,2 bilhões de dólares ficou subitamente cega, surda e gritando para o vazio.
Os operadores tentavam apontar manualmente. Os sensores a bordo do SS Kearney reportavam que os iranianos haviam perdido completamente o link de dados. Sem sua espinha digital, as cidades de mísseis na costa eram inúteis. Elas não conseguiam mais falar com os navios no mar. Os americanos haviam efetivamente decapitado o comando e controle da IRGC em menos de 90 segundos. Mas a IRGC, desesperada para salvar as aparências perante o líder supremo em Teherã, lançou uma salva de mísseis de cruzeiro baseados em terra mesmo assim. Esse foi o momento em que o sistema de sistemas provou por que ele existe em uma categoria própria. O USS Kearney não esperou os mísseis cruzarem o horizonte. Um I-2D, Advanced Hawkeye, circulando a 9.000 metros de altitude, viu os lançamentos dos mísseis pelo horizonte curvado da Terra. Usando o link DESA 6, o Hawkeye transmitiu os dados de alvejamento diretamente para o sistema de lançamento vertical dos destroyers. Os destroyers nem usaram seus próprios radares para encontrar os alvos. Eles dispararam às cegas, guiados pelos olhos do Hawkeye. Das células VLS, os mísseis RM-1, 7, 4, Standard Extended Range Active rugiam para a noite do Golfo. O SM-6 é uma obra-prima de engenharia cinética avaliada em 4,8 milhões de dólares por unidade. Ele viaja a mais de 4.200 km por hora. Não apenas voa até uma coordenada. Ele possui seu próprio radar buscador ativo derivado de um míssil ar-ar, permitindo que ele caça ameaças em manobra com uma autonomia aterrorizante. Dentro de 40 segundos, todos os 3 mísseis iranianos de entrada foram interceptados a menos de 20 milhas náuticas do comboio. As explosões foram pequenos flashes brilhantes na escuridão, o som de 3,2 bilhões de dólares em alavancagem estratégica, evaporando em uma nuvem de fragmentos de titânio sobre o Estreito de Hormuz. 221 horas. A Marinha dos Estados Unidos não parou na defesa. Na guerra moderna, se você só se defende, eventualmente você perde. A parte devastadora da resposta americana foi o ataque de contrabateria. As corvetas iranianas, percebendo que seus mísseis haviam falhado, tentaram recuar em direção às águas costeiras rasas onde pensavam estar seguras dos navios americanos de grande calado. Elas estavam erradas. Das barrigas dos F-35C, operando a partir do SS Abraham Lincoln, o AGM-158C LRASM foi implantado. O AGM-158C LRASM é o primeiro míssil verdadeiramente inteligente do mundo. Ele não depende de GPS que os iranianos estavam tentando interferir. Em vez disso, usa um buscador infravermelho de imagem e inteligência artificial embarcada para ver o navio inimigo e compará-lo a uma biblioteca tridimensional de alvos catalogados. O AGM-158C LRASM deslizou silenciosamente, skimming a apenas 3 metros acima das ondas a 965 km por hora para permanecer abaixo do radar. Ele não apenas atingiu os navios iranianos, ele escolheu o ponto mais vulnerável, o paiol de munições, e atacou com precisão cirúrgica. 2 acertos confirmados. 2 corvetas da classe Soleimani transformadas em piras metálicas no Golfo Pérsico. Enquanto a batalha de superfície raivava, um predador silencioso se movia abaixo das ondas. O SS Florida, um submarino de mísseis teleguiados da classe Ohio, havia estado no fundo do mar por 6 dias completamente sem ser detectado, a menos de 80 milhas náuticas das instalações costeiras iranianas. Ao comando do almirante, o Florida Ripple disparou uma série de BGM-109 Tomahawk Land Attack Missiles. O BGM-109 Tomahawk, custando 2 milhões de dólares por unidade, é a ferramenta definitiva de alcance e toque da Marinha dos Estados Unidos. Esses não foram direcionados aos navios, eles foram direcionados às cidades de mísseis em si. Os mísseis seguiram o terreno da costa iraniana, abraçando os vales das montanhas Agros a 885 km por hora. Eles não atingiram a montanha, eles atingiram as aberturas de ventilação e as portas blindadas dos bunkers subterrâneos. As explosões secundárias resultantes dos mísseis iranianos armazenados foram tão poderosas que ativaram alertas de tsunami nas boias locais no Golfo de Omã. A mensagem era cristalina. Não existe caverna suficientemente profunda e nenhum penhasco suficientemente alto para se esconder de uma teia de morte que se move à velocidade da luz, 226 horas. Apenas 12 minutos após o primeiro contato de radar, o engajamento estava funcionalmente encerrado. A corveta Shahed Soleimani, o orgulho do programa de modernização de 3,2 bilhões de dólares do Irã, era uma carcaça em chamas. 2 outras embarcações de ataque rápido haviam sido neutralizadas pelo RIM-162 SSM. O RIM-162 SSM é o especialista de curto alcance da Marinha, capaz de executar manobras de 50G para abater qualquer coisa que chegue a menos de 50 km do porta-aviões. A matemática econômica do engajamento foi um desastre para Teherã. Em 12 minutos, eles haviam perdido quase 20% de sua tonelagem naval moderna e 3 grandes sítios de baterias costeiras. A Marinha dos Estados Unidos
Enquanto isso, havia gasto menos de 0,1% de sua profundidade de arsenal disponível. Esta é a satisfação da eficiência absoluta. Para as tripulações iranianas, este foi um fim caótico e aterrorizante de suas carreiras. Para os marinheiros do USS Abraham Lincoln, foi procedimento operacional padrão. No Siki, o TAO verificou seu relógio. Alvos neutralizados. Comboio liberado. Velocidade de patrulha padrão retomada. Ele não celebrou. Não houve aplausos. Ele simplesmente tomou um gole de café morno e começou a papelada para o debriefing da missão. Para garantir que os iranianos não tentassem um movimento suicida desesperado com seus submarinos restantes da classe Gadir, o SS Carney lançou um RUM 139DVL ASROC. Esta arma é um híbrido, um foguete que carrega um torpedo Mark 54. O foguete dispara o torpedo a 8 km de distância em segundos. O torpedo então para queda na água e inicia uma busca acústica ativa. O submarino iraniano da classe Gadir, ouvindo o ping do Mark 54 atingindo a água próxima, imediatamente executou um sopro de emergência e surfou com uma bandeira branca hasteada. Eles sabiam que neste sistema de sistemas, o sigilo era um mito completamente obsoleto. A capitulação foi registrada em vídeo pelos drones MQ-8C Fire Scout operando a partir do heliponto do SS Kearney. As imagens seriam classificadas, mas a lição seria transmitida em todos os briefings de doutrina naval da IRGC pelos próximos 20 anos. O que torna esta ação da Marinha dos Estados Unidos devastadora não é apenas a destruição cinética. É o manto eletrônico e psicológico duradouro deixado para trás. Pelas próximas 48 horas, a 5ª Frota do ZOA manteve um bloqueio eletrônico total sobre o Golfo Pérsico usando o AGM-88 HARM. Os jatos americanos permaneceram em alerta máximo. O AGM-88 HARM é projetado para farejar qualquer radar que ouse ser ativado. No momento em que um operador iraniano acionasse um interruptor para ver o que estava acontecendo, o AGM-8 HARM travaria o sinal e viajaria pelo feixe a 2.400 km por hora para vaporizar a antena. O Irã estava efetivamente encalhado no escuro. Eles não conseguiam se comunicar com seus navios restantes. Não conseguiam ver os tanques passando pelo estreito. Nem sequer conseguiam coordenar sua própria defesa interna. Os 3,2 bilhões de dólares gastos deveriam ter comprado segurança. Em vez disso, compraram um lugar na primeira fila para assistir à própria obsolescência. A Marinha dos Estados Unidos utilizou o hat-trick de 3 grupos de ataque de porta-aviões, o Lincoln, o Ford e o Bush, para criar um muro de aço que se estendia do Golfo de Omã ao norte do Mar Arábico. Esta concentração de poder não é apenas sobre números, é sobre a vantagem informacional. Quando 3 porta-aviões vinculam seus sistemas a Aegis, eles criam uma imagem de radar única que cobre mais de 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Todo avião civil, toda DAO de pesca e todo drone clandestino é rastreado com uma etiqueta de identificação única. Não existe neblina de guerra para a Marinha dos Estados Unidos. Existe apenas processamento de dados. Enquanto a tecnologia é de inspirar respeito, a verdadeira arma secreta revelada neste confronto foi a disparidade de treinamento. A IRGC opera em uma estrutura de comando hierárquico rígido. Um capitão não pode disparar um míssil sem permissão de um comandante em Teherã, que deve obter permissão do escritório do líder supremo. Em um engajamento de alta velocidade onde os mísseis viajam a 3.200 km por hora, esse atraso é uma sentença de morte. Em contraste, a Marinha dos Estados Unidos opera em letalidade distribuída. O TAO no SS Kearney, um tenente de 28 anos, tem autoridade para engajar qualquer alvo que ameace seu navio ou comboio. Ele não liga para Washington. Ele não pede permissão. Ele executa a cadeia de mortes que praticou 10.000 vezes em simuladores. Essa autonomia a Marinha dos Estados Unidos se mover mais rápido do que o loop ODA do inimigo. Observar, orientar, decidir, agir. No momento em que os líderes da IRGC em Teherã estavam sendo acordados com a notícia da primeira interceptação, sua frota já estava no fundo do Golfo. Os marinheiros americanos são os processadores nesta grande máquina. Eles não estão apenas operando armas. Estão gerenciando um fluxo de informações que sobrecarregaria um humano normal. Mas por causa da interface do usuário do sistema Aegis Baseline 10, essa complexidade é destilada em escolhas simples: engajar ou ignorar. A realidade devastadora para o Irã é que eles não estão lutando contra uma frota. Eles estão lutando contra um algoritmo que já calculou cada movimento possível que poderiam fazer e tem um contramovimento pronto antes mesmo que pensem nisso. A Marinha dos Estados Unidos não precisou lançar uma invasão em grande escala. Não precisou derrubar uma única bota no solo iraniano. Simplesmente apagou os ativos que o Irã usava para ameaçar o mundo. Para a indústria de transporte marítimo global, o resultado foi uma queda imediata nos prêmios de seguro.
O risco do Estreito de Hormuz foi neutralizado não pela diplomacia, mas por uma demonstração de dominância absoluta. Quando a IRGC desafiou os Estados Unidos a escoltar os tanques, pensaram que estavam armando uma armadilha para uma potência em declínio. Não perceberam que, para a Marinha dos Estados Unidos, uma missão de escolta é, na verdade, um exercício de aquisição de alvos. Cada tanker é apenas uma isca projetada para atrair os sensores do inimigo para o espaço aberto, onde possam ser mapeados e, se necessário, destruídos. 400 horas. O sol começa a surgir no horizonte, transformando o Mar Arábico em uma folha de ouro martelado. O comboio de tanques liderado pelo USS Abraham Lincoln continua seu trânsito. Os enormes cargueiros de petróleo bruto parecem ilhas em movimento lento. Seus conveses estão quietos, suas tripulações em segurança. Atrás deles, a fumaça dos sítios costeiros iranianos é a única evidência de que a teia de morte foi ativada naquela noite. O Estreito de Hormuz está aberto. O petróleo flui. E o Irã, que apostou 3,2 bilhões de dólares na ideia de que poderia cerrar as portas do mundo, agora contempla os destroços de sua frota moderna no fundo do Golfo Pérsico. Na sua opinião, após este golpe devastador e humilhante, o Irã vai se recolher e absorver a derrota em silêncio, ou está secretamente preparando uma retaliação mais sofisticada e perigosa nos próximos meses? Compartilhe sua análise nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações porque o próximo arquivo classificado será desbloqueado em nosso próximo vídeo.